Eu tenho algumas ideias para melhorar o Brasil. Você também tem? É claro que agora, com o Covid-19, todo mundo está pensando na saúde. Mas eu penso que a longo prazo, o que o Brasil ou qualquer país mais precisa é de melhorar a educação. Eu gostaria de falar com o ministro da Educação ou o presidente da República. O problema é que seria muito difícil ter uma audiência com uma dessas pessoas. Mas eu e você podemos conversar com alguém muito mais importante do que o presidente da República todos os dias e qualquer hora. Você e eu podemos ter uma audiência com o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso. Deve ser por isso que Paulo disse aos nossos irmãos em Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, ou como diz na NVI, orem continuamente. Hoje escolhi esse versículo curto e fácil. E você, se não decorou já, você pode decorar agora. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Falando sobre oração, João escreveu em 1 João capítulo 5, 14 e 15, e esta é a confiança que nós temos para com ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quantas pessoas gostariam de ter uma audiência com o presidente e ter a certeza de que seu pedido seria atendido? Veja só, nós podemos falar com Deus sempre, e Deus nos ouve, e Deus nos atende. Deve ser por isso que Paulo incentivou os irmãos, orai sem cessar. Graças a Deus pelo privilégio da oração. Como é bom saber que nós temos um Pai que nos ama, e Ele tem prazer em nos atender. Você acredita no poder da oração? Quem acredita, levanta a mão. Agora, quem acabou de mentir? Porque quanto tempo você passou orando ontem? 4 horas? 3 horas? 2 horas? 1 hora? Ou meia hora? Talvez 10 minutos? Senhor, aumente a minha fé. Como é que nós podemos saber que Deus nos ouve e que Deus nos atende e orar tão pouco? Outro dia eu estava lendo no livro de Josué e eu vi algo lá sobre o grande poder de Deus. Em Josué capítulo 4, Deus parou as águas do rio Jordão e o povo atravessou em terra seca. Que maravilha! Mas antes de liberar as águas, Deus mandou que 12 homens, um homem de cada tribo, pegassem uma pedra e colocassem no ombro para levar e fazer um memorial. Por quê? Para que ninguém esquecesse. Essa passagem está em Josué capítulo 4, do 20 ao 24. Gostaria de ler agora. A Bíblia diz, e em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, que significam essas pedras? Expliquem a eles. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temem ao Senhor, o seu Deus. Nós temos que lembrar sempre que Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Em Josué capítulo 6, o povo de Israel derrotou a cidade de Jericó sem espada e sem flecha. Rodearam a cidade durante 6 dias e no 7º dia rodearam 7 vezes. Dali tocaram trombetas, gritaram a Deus e Deus deu a vitória. Pelo poder de Deus, as muralhas de Jericó ruíram. Deve ser por isso que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar.
Vamos ler também Josué, capítulo 10, 11, e ver o que aconteceu quando o povo de Israel lutou contra os homens de Gibeão. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Eron para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. E não só isto. Olha o que mais Deus fez naquele dia. Essa passagem é Josué 10, do 12 ao 14. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeão, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. O Senhor, nosso Deus, pelejava por Israel. Irmãos, eu acredito que nosso Deus ainda é o mesmo. Ele é o Deus que nos ama, o Deus que tudo pode. Aquele que acredita neste Deus certamente vai orar sem cessar. Como você e eu podemos deixar de orar quando nós temos um Deus como este? A maioria de vocês, creio, já sabem que este mesmo povo que nos dias de Josué foi tão abençoado, depois se tornou um povo rebelde. Tão desobediente e rebelde que depois de várias oportunidades, finalmente o Senhor nosso Deus permitiu que Nabucodonosor derrotasse o povo escolhido de Deus e os levasse prisioneiros à Babilônia. Lá ficaram exilados, longe de Jerusalém, da terra prometida. Dezenas de anos passaram, até que, segundo o livro de Esdras, o rei Ciro fez um decreto para que o povo de Israel voltasse à sua terra nativa. Veja comigo, Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Esdras 1, do 1 ao 3. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele, em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E assim aconteceu. E nesse mesmo capítulo 1 de Esdras, versículos 5 e 6, está escrito: Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhe utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Ciro também lhes deu os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, para levar lá a Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, iniciaram a reconstrução do templo. O dia no qual lançaram os alicerces do templo, cantavam e louvavam o Senhor, dizendo: Ele é bom! Seu amor a Israel dura para sempre. Mas como acontece na vida da gente, nem tudo foi fácil. Os vizinhos não gostaram, até protestaram, enviaram uma carta ao rei para impedir a construção do templo do Senhor. Eles pediram que fosse feita uma pesquisa nos arquivos reais de Babilônia para verificar se o rei Ciro, de fato, emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Graças a Deus, descobriram que o rei realmente havia autorizado esta obra e conseguiram prosseguir. Foram bem-sucedidos e a obra foi concluída. Novamente,
viram a mão do Senhor os abençoando. Daí Deus tocou no coração do sacerdote chamado Esdras para sair da Babilônia e ir a Jerusalém para cultuar a Deus no templo e ajudar o povo a seguir os mandamentos e decretos da lei do Senhor nosso Deus. Esdras recebeu do rei da Babilônia prata e ouro para levar a Jerusalém e comprar tudo o que seria necessário para cultuar o Senhor naquele templo. Esdras tomou coragem para fazer esta viagem longa e servir ao Senhor em Jerusalém. Esdras e um grupo de mais de 1.000 homens se prepararam para viajar cerca de 1.400 quilômetros a pé. Esta viagem, através de um território perigoso e difícil, levaria cerca de 4 meses. Sendo assim, note bem o que Esdras fez em Esdras capítulo 8, do 21 ao 23. Ali, junto ao canal de Aba, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante de nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Eu tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão poderosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam. Mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, nós jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. O que você pode fazer no reino do Senhor? Talvez você pense que você não tem muitos dons nem muitos talentos, mas há várias coisas que todos nós podemos e devemos fazer. Todos podem orar, todos podem servir, todos devem falar de Cristo e todos podem e devem orar. Precisamos de soldados de oração para ganhar a batalha contra as forças espirituais do mal. Você se oferece para ser um soldado de oração, uma guerreira de oração? Quero convocar todos para orar e jejuar a favor de nossa cidade, da nossa igreja, de nosso mundo. Gostaria que os irmãos da congregação orassem na segunda-feira e jejuassem a favor de 5 objetivos. O primeiro objetivo é orar por esta pandemia. Com certeza, eu nunca vi nada igual. Vocês também nunca viram nada assim. Pessoas andando para lá e para cá com máscaras, pessoas cheias de medo para não serem contaminados por um pequeno vírus invisível a olho nu. Vamos então colocar tudo nas mãos do Senhor. Ele é nosso abrigo, socorro sempre presente na hora da adversidade. Vamos pedir a cura para os enfermos. Vamos pedir proteção para as pessoas que ainda não pegaram esta doença. Vamos orar pedindo consolo por aqueles que já perderam seus entes queridos. Força, sabedoria, dedicação e perseverança por todos que trabalham na área da saúde. Fé e coragem para todos nós, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Certamente devemos usar o bom senso e agir com cautela, mas quem está em Cristo não precisa ter medo. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Em segundo lugar, vamos orar por nossos irmãos. Paulo, escrevendo para a igreja em Filipos, ele disse em Filipenses capítulo 1, do 9 ao 11, e também eu faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em todo conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Que todos nossos irmãos possam crescer em conhecimento, amor e boas obras. Vamos orar pela união da igreja, todos vivendo em paz, todos servindo ao Senhor juntos. Que todos nós possamos perseverar firmes nesta época
de isolamento social. Em terceiro lugar, vamos também orar para que Deus possa nos usar em sua obra, para falar de Jesus com ousadia, para servir nosso Mestre com alegria. Ore assim: faça, Senhor, a sua obra na minha vida. Eis-me aqui para te servir. Em Efésios capítulo 6, do 18 ao 20, o apóstolo Paulo escreveu: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Em quarto lugar, vamos pedir a Deus a ajuda pela liderança da nossa congregação, por líderes com uma visão espiritual, com vidas totalmente dedicadas ao Senhor. Vamos orar a favor da liderança atual e futura. Que Deus possa levantar presbíteros, mais presbíteros, para esta congregação. Em Atos capítulo 13, do 1 ao 3, vemos: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a qual os tenho chamado. E, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E, em quinto lugar, vamos também orar pelos pedidos. Em Atos capítulo 16, do 13 ao 15, vemos esta passagem. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Então, irmãos, vamos orar. Orar por nossos amigos, nossos vizinhos, parentes, até por pessoas desconhecidas, que nós só podemos ganhar esta guerra espiritual usando armas espirituais. E nossa maior arma, sem dúvida, é a oração. Quero fechar com 2 versículos de Tiago capítulo 5, Tiago 5, 15 e 16. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Confessem seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, nós servimos o Deus que nos ama, e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, vamos orar sem cessar.